Namastê pessoal, aqui é o Davi de novo, espero que vocês estejam bem. E nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto muito interessante que tem a ver sobre personalidade e como que a nossa personalidade, ela de fato está enraizada no passado por meio de emoções que nós acabamos memorizando ao longo da vida e por meio de pensamentos e sentimentos recorrentes que nós temos. Então às vezes a gente sempre fica pensando e sentindo da mesma forma e isso acabou memorizando um estado de ser que se torna algo muito natural e normal para nós, é quem nós somos agora. Imagine que por mais de 20 anos você sempre praticou pensar-se e sentir-se em termos de sofrimento. Então todos os dias você está lá tendo aqueles pensamentos, relembrando algumas coisas que te fizeram sofrer no passado e sentindo-se daquela mesma forma sempre. Vai chegar um ponto em que você nem vai precisar relembrar de algumas coisas que aconteceram para você sofrer. Você simplesmente memorizou aquela emoção de sofrimento. Você não precisa mais ter aquele pensamento consciente para experienciar o sofrimento. Você acaba se tornando o próprio sofrimento. Então, quando a gente atinge esse ponto em que o corpo ele não precisa mais da mente consciente para se lembrar de algo, por exemplo, da emoção de sofrimento, nesse ponto o corpo ele vira a própria mente subconsciente. Ele memorizou aquela emoção. E o subconsciente ele abrange a maior parte dos nossos processos físicos e mentais que ocorrem por baixo da nossa percepção consciente. Então são todas aquelas respostas rotineiras, automáticas que nós temos. É basicamente o que controla o nosso comportamento que se encontra por baixo da nossa percepção consciente. E como que nós chegamos a esse ponto em que o nosso corpo ele vira a nossa própria mente subconsciente e que agora ele sabe de coisas tão bem quanto a nossa mente consciente, sem a necessidade tanto dela. Basicamente isso ocorre entre um looping que ocorre entre nossos pensamentos e sentimentos. Então o que nós temos que saber é que o nosso cérebro e o nosso corpo, eles estão sempre em constante comunicação um com o outro. Então quando nós temos um pensamento, isso gera sinais químicos no nosso cérebro que mandam uma mensagem para o nosso corpo para fazer com que ele se sinta da forma como nós estamos pensando. E o cérebro ele sempre está lá monitorando a forma como o seu corpo se sente. Então ele acaba percebendo essa alteração química em relação à emoção que você está sentindo. E isso faz com que ele produza mais pensamentos de acordo com a emoção que você está tendo. Então vira um loop entre os pensamentos e sentimentos. Primeiro nós temos um certo pensamento, o cérebro produz ocorrem sinais químicos no cérebro que enviam mensagem para o corpo para fazer com que ele se sinta da forma como estamos nos pensando. E de acordo com a emoção que estamos nos sentindo, o cérebro ele produz mais pensamentos daquele tipo. Eu vou deixar uma figura aqui, meio que no meio da minha cara mesmo, que ilustre isso que eu falei, como que ocorre esse loop entre nossos pensamentos e sentimentos. Então tem uma figurinha aí para facilitar o entendimento. E também eu espero que dê para ler a explicaçãozinha que eu vou deixar aí também. Mas basicamente essa explicação resume o que eu acabei de falar. Mas o que é importante saber disso, e que isso vai ser um assunto para um outro vídeo, mas que é bom ter em mente, é que os nossos pensamentos e sentimentos recorrentes criam o que nós chamamos de nosso estado de consciência ou o nosso estado de ser. E de acordo com o estado de consciência ou o estado de ser que nós temos, isso acaba tendo uma profunda influência na nossa realidade. Nós podemos dizer que o nosso estado de consciência e nosso estado de ser atraem coisas para a gente, fazem com que certas coisas ocorram. Então, por exemplo, se você é uma pessoa muito negativa, você tende a atrair eventos negativos para a sua vida. Ou se você tem um estado de consciência bom, você tende a atrair eventos bons. Mais ou menos isso. O problema é que nós somos capazes de ficar revisitando certos acontecimentos que já ocorreram, estão lá no passado, e ficar se relembrando certas coisas e sentindo aquelas emoções provenientes daquele evento. E isso acaba memorizando o corpo a um estado de ser, muitas vezes negativo, de uma emoção negativa. Então você sempre está lá remoendo de um acontecimento negativo que ocorreu, sempre está vindo à memória aquele pensamento, consequentemente você sente aquelas emoções daquele evento. Então você está condicionando o seu corpo a se lembrar tão bem quanto a mente consciente. Vai chegar um ponto que você não precisa nem mais do pensamento para sentir aquele estado de ser, você vai ser a própria negatividade. Pense assim, o humor que nós temos não é nada mais que uma reação emocional prolongada. Então quando nós temos uma certa emoção, são liberadas substâncias químicas, só que elas não desaparecem na hora que são liberadas. Demora certo tempo para que essas substâncias desapareçam do corpo. E isso é o que nós chamamos de período refratário, que é o período entre a liberação inicial da substância e o tempo de diminuição dela no corpo. Quanto maior for o período refratário, mais você vai experienciar aquelas emoções. Vai demorar mais tempo para elas desaparecerem do seu corpo. E o humor, ele tem um período refratário que dura cerca de horas a dias, no máximo.
E quando o humor ele perdura, ele dura mais do que esse tempo de horas a dias, aí nós não chamamos mais de humor, nós chamamos isso de temperamento, que é quando o período refratário ele dura cerca de semanas a meses. Só que não acaba por aí. Se você continua e insiste nesse mesmo temperamento, que não é nada mais do que a expressão habitual de certa emoção, isso acaba se tornando um traço da sua personalidade. Então ele deixa de ser um temperamento e se torna um traço definitivo da sua personalidade. Você memoriza aquela emoção. Então vou deixar aqui uma figura que ilustra também isso que eu falei, sobre como o humor, primeiro nós temos ali um humor, que é uma reação emocional prolongada, então como que isso vira um temperamento, que meio que vira um hábito de experienciar certa emoção, e como por meio desse temperamento isso acaba se transformando, nós memorizamos essa emoção, e transformamos isso em um traço da nossa personalidade. Então o que nós vemos é que nós acabamos memorizando certas emoções e que nós vivemos no passado, nós podemos dizer. Que nossa personalidade ela é fruto de emoções que memorizamos de acontecimentos passados. E para mudar de personalidade, nós temos que desmemorizar essas emoções, que se tornaram nossa mente subconsciente, que nosso corpo memorizou tão bem essas emoções que nós somos daquela forma agora. Todas essas informações eu peguei de um livro que é muito foda, que eu vou trazer com certeza aqui no canal, que é do Dr. Joe Dispenza, que ele chama... Eu vou mostrar o livro primeiro, que chama Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, esse livro aqui. E que eu só não vou trazer agora porque eu quero aplicar a primeira parte a meditação que ele faz, a parte prática do livro, que ele ensina como você desmemorizar essas emoções que nós acumulamos no nosso corpo e que nos fazem ser inconscientes e tal, e que nos fazem ter, às vezes, pelo fato de você ter acumulado emoções negativas, ter um estado de consciência negativo, o que acaba atraindo eventos ruins na sua vida e tal. E por isso que é tão difícil da gente mudar. Nós podemos conscientemente querer ser felizes, nós podemos ter pensamentos positivos, mas a nossa mente subconsciente ela está ancorada na negatividade no passado. Então, conscientemente, você pode querer... Mano, eu vou ser feliz, eu quero muito ser feliz, só que você é infeliz. Você é realmente a própria infelicidade, porque você memorizou o sentimento da infelicidade, da negatividade, de tanto você pensar e ter aqueles mesmos pensamentos e emoções. Por isso que a emoção é uma coisa tão... por isso que a meditação é uma coisa tão fundamental, porque você consegue se distanciar dos seus pensamentos e das suas emoções. Você começa a criar um senso de separação, você começa a ver somente eles como pensamentos e emoções, e você começa a ficar mais atento a certos padrões que você tem de pensamentos e emoções, e você traz certas coisas do inconsciente para sua consciência. Então, a partir desse momento, você pode decidir a ser de outra forma, que é basicamente o que esse livro fala, e que eu vou falar no canal. Eu só vou aplicar a meditação, que eu quero trazer uma coisa bem fundamentada na prática e teoria, entendeu? Nós temos que pensar que cerca de 5% da nossa mente ela é a mente consciente, e cerca de 95% da nossa mente é a mente subconsciente. Então são 5% lutando contra 95%. É óbvio que não é uma batalha justa. Então, se você a sua vida inteira se dedicou a sempre ter pensamentos de raiva, por exemplo, você sempre está com raiva de alguém, tendo aqueles pensamentos, se lembrando de acontecimentos, sentindo a raiva, e pela forma como você está sentindo raiva, você acaba pensando em termos de raiva, e seu pensamento de raiva faz você sentir com mais raiva, sua emoção faz com que você pense com mais raiva, então você sempre está com aquela raiva no seu corpo. Pronto, você virou a própria raiva, você memorizou aquele estado de ser. Isso vale para qualquer tipo de emoção, não precisa ser necessariamente raiva. Você pode ter ali os mesmos pensamentos de você ser uma pessoa insegura, de você ser infeliz, e sempre os mesmos pensamentos e sentimentos, e isso acaba memorizando esse estado de ser, e se torna quem você é agora. Só que a boa notícia é que nós podemos ficar conscientemente atentos aos nossos pensamentos, emoções, a nossos comportamentos, justamente vivendo mais conscientemente, talvez ficando mais atento ao momento presente, meditando. E eu vou trazer o método de meditação do Dr. Joe Dispenza, que ele ensina como você desmemoriza essa emoção. Mas o primeiro passo para que ele dá é justamente para você se tornar mais consciente, você ficar mais atento a que tipo de pensamento você vai permitir na sua mente ou não, você não se identificar mais tanto com eles e com suas emoções, e ficar mais atento a como você responde a certas circunstâncias, certos acontecimentos. Então esse é o primeiro passo para você mudar, se tornar mais consciente daquilo que você não quer ser. Esse é o primeiro passo para a mudança. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo, pessoal.
Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixa de dar um joinha, se inscrever no canal. E eu espero que vocês fiquem bem. E até o próximo vídeo, demorou? Namastê e falou!